Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Meus queridos, nessa oportunidade eu gostaria de meditar mais um pouquinho juntamente com você na palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia recomenda crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é justamente, gente, sobre a pessoa de Jesus que eu gostaria que nós meditássemos essa oportunidade. Gostaria de falar sobre o tema Jesus Salvador. Porque, meus amados, Jesus, ele é bem mais, ele é bem maior do que, mesmo nós que já servimos a ele, talvez já há muitos anos, mas ele é bem mais e bem maior do que aquilo que nós possamos imaginar, talvez do que aquilo que até hoje nós imaginamos ou aprendemos a respeito dele. É interessante que quando nós começamos a meditar um pouco mais profundo na Bíblia a respeito da pessoa de Jesus, é inevitável que nós fiquemos boquiabertos, admirados de ver o tamanho, a magnitude dessa pessoa chamada Jesus Cristo. E até por isso, gente, que aquelas pessoas que desprezarem a Jesus, que o rejeitarem, eles vão pagar um preço muito alto. Não é à toa. É porque realmente eles vão desprezar o maior ser que existe em todo o universo. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus Salvador. Meus amados, no Antigo Testamento, você sabe disso, já fala muito a respeito de Jesus, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Malaquias, que é o último do Velho Testamento, fala muito a respeito de Jesus. É evidente que numa palavra assim breve como essa, nós não vamos fazer assim uma exposição acurada de cada livro do que fala a respeito de Jesus. Não teríamos tempo para isso. Isso seria matéria para até um seminário, alguma coisa assim. Mas, pelo menos, algumas alusões do Antigo Testamento a respeito de Jesus eu gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Jesus, ele é a semente da mulher, referindo-se à encarnação de Jesus, que Jesus um dia se tornaria carne. Em Gênesis capítulo 3, na expressão do verso 15, fala que a semente da mulher, a semente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. E aí já é uma personificação do diabo, da vitória de Jesus sobre o diabo. Mas essa semente da mulher, que seria descendente da mulher, já é referindo-se a Jesus Cristo. E nós sabemos que aconteceu exatamente isso. Jesus, ele nasceu de uma mulher, humanamente falando, Maria, e ele realmente, com a sua morte na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. O que significa isso? Que Jesus, ele obteve completa vitória sobre o diabo. E ele sabe disso, ele é eternamente derrotado. Pena que muitas vezes nós não temos essa consciência mais acurada de que o diabo foi e é totalmente derrotado pelo Senhor Jesus. Em alguns livros, meus amados, do Velho Testamento, Jesus também ele é chamado de anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Por exemplo, Josué, capítulo 5, de 13 a 15, quando o anjo do Senhor aparece a Josué, prometendo ali vitória sobre o exército inimigo. Em Juízes, capítulo 6, verso 21, quando o anjo do Senhor também aparece ali a Gideão, prometendo vitória sobre o exército inimigo, sobre os midianitas. Em 2 Samuel, capítulo 24, verso 16, quando ele aparece a Davi, sempre você pode observar lá, o anjo do Senhor. E a palavra anjo ali está com A maiúsculo. Todos os melhores expositores bíblicos entendem que esse anjo do Senhor,
que em diversas ocasiões no Velho Testamento apareceu em forma humana, né, para alguns personagens bíblicos ali, trazendo livramento e coisas assim, na verdade, ele era o Senhor Jesus. Era uma versão do Senhor Jesus, digamos assim, era uma teofania. Na teologia, quando Deus aparece em forma humana, é chamado de teofania. Era uma teofania de Jesus no Antigo Testamento. E ele aparece com o nome de o anjo do Senhor. Então, não era um anjo qualquer, não. Era o anjo do Senhor. Toda vez que você vê essa expressão no Velho Testamento, o anjo do Senhor, e esse anjo ali com A maiúsculo, era uma teofania, ou seja, uma aparição do Senhor Jesus, né? Fazendo coisas tremendas, né? Que só Ele mesmo poderia fazer, só Deus poderia fazer, porque Jesus, Ele é Deus. Em Isaías, meus amados, Jesus ele é chamado de vários nomes. Isaías 9, verso 6, né? Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, não é? Vários nomes ali. Ele é chamado. Jesus é chamado. Isaías 9, verso 6. Mostrando assim a amplitude das obras de Jesus. O tamanho, a grandeza dessa pessoa chamada Jesus. Isaías 9, verso 6. O profeta Jeremias, meus amados, chama a Jesus de renovo de justiça. Renovo de justiça. Jeremias 33, versículo de número 15. E Malaquias, o profeta, chama Jesus de o anjo da aliança. Você pode ver aí Malaquias capítulo 3, a expressão do verso 1, o anjo da aliança. Certamente já se referindo à aliança, à nova aliança que Deus faria conosco, nós os seres humanos, baseado no sacrifício de Jesus. É interessante, né? O nome de Jesus, meus amados, e agora passando já para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Ele está acima de todos os nomes e de todos os seres, nos três mundos, ou seja, no céu, na terra, debaixo da terra. Pastor, mas debaixo da terra tem um mundo também espiritual? Tem. É o inferno, né? É o inferno. Ou seja, no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que todos eles prestarão adoração a Jesus um dia. Aqui, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 9, fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O exaltou, está falando sobre, exaltou Jesus, né? E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha aí, o nome de Jesus está acima de qualquer nome que se possa referir. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, olha aí, debaixo da terra, os três mundos, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então um dia todos vão adorar o Senhor Jesus, seja no céu, na terra, debaixo da terra. Todos vão adorar, querendo ou não querendo, porque o nome de Jesus está acima de qualquer nome que se possa referir. É algo tremendo, gente. É algo muito grande, é algo muito forte. A Bíblia diz, meus amados, em Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17, que tudo que existe, tudo que foi criado por Ele e para Ele. Ele aí é Jesus. Então Jesus, Ele é o Criador de todo o universo. E nessa passagem aí que eu citei, não vou ler, mas você pode conferir, capítulo 1, verso 15 a 17 de Colossenses, lá fala das coisas visíveis e invisíveis, das coisas que nós conhecemos e das coisas que nós não conhecemos. Você há de convir que nós conhecemos muito pouca coisa. Existe todo um universo, um cosmos aí que nós não sabemos de nada. Mas a Bíblia diz que Ele é o Criador de tudo isso. Ele é o Criador e sustentador de todas essas coisas. É algo tremendo, né, gente? É algo muito grande.
É algo que a nossa mente não tem como mensurar essa grandeza. Vale a pena, inclusive, você conferir essa passagem que eu citei. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. E Hebreus capítulo 1, verso 2 também fala que Ele é o Criador de tudo que há. E tudo que existe foi Ele que criou. Nosso Deus, nosso Salvador é tremendo. Outra coisa, meus amados, que nos chama a atenção também para ver a grandeza do Jesus que nós servimos, foi quando Ele morreu. É interessante que os escritores bíblicos, os evangelistas, né? Mateus, por exemplo, no capítulo 27, dos versos 50 a 52, mostra que a morte de Jesus, meus amados, causou um reboliço na terra. Fala que a terra tremeu, não é? Fala que o sol perdeu a sua claridade naquele momento, houve trevas, lá fala, sobre a terra, não é? E a Bíblia diz que houve até a ressurreição de muitas pessoas que já haviam morrido. Você vê o impacto que causou a morte de Jesus. Não podia ser qualquer um que estava morrendo, gente. Para causar um impacto desse, um reboliço desse, não podia ser qualquer um que estava morrendo, não. E de fato, não era mesmo qualquer um. Era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, gente, que não dá, né? Certas religiões querem colocar Jesus lá embaixo, como um Deus criado pelo Pai, como um deusinho de menor categoria, como um Deus com D minúsculo, como se fosse apenas mais um anjo de Deus. Não dá, hein? Não dá, querido. Não tem jeito. É inadmissível. Não dá. O nosso Jesus, Ele é Deus mesmo. Ele é Deus de verdade. Tá? Você pode conferir isso aí. E Jesus, meus amados, quando Ele é visto em sua glória, em Apocalipse, capítulo 1, de 12 a 16, que coisa linda aquela descrição ali, né? Aquela descrição linda de Jesus com fogo nos seus olhos, pés reluzentes, não é? Aquela descrição que você conhece ali em Apocalipse, capítulo 1, verso 12 a 16, depois mais para frente fala mais sobre isso, uma descrição que anjo nenhum poderia ter uma descrição dessa, não teria como. Só Ele mesmo, sendo Deus, poderia ter uma glória como essa que nós podemos ver ali. Então, meus queridos, Jesus, Ele é muito maior do que nós possamos imaginar, sabe? Ele é muito maior. Quando nós o virmos face a face, nós vamos entender isso e perceber isso. Agora, não temos condições para isso, mas já é bom sabermos isso. Mas ainda que Ele seja tão grande como Ele é, tão glorioso como Ele é, ainda assim Ele cabe dentro do nosso coração. João capítulo 14, verso 23. A Bíblia diz que aquele que crê na sua palavra, que guarda os seus mandamentos, a Bíblia fala que Ele vem e faz morada no nosso coração. Quer dizer, Ele cabe dentro do nosso coração, embora seja tão grande como Ele é. Isso é um grande mistério, gente. Jamais conseguiremos entender isso. Mas é bom sabermos disso. E também, gente, é bom saber que a pessoa pode até rejeitar. Você que está me ouvindo agora, essa palavra, você pode até viver sem Jesus, você pode até rejeitar Jesus, você pode até dizer que você não crê nessas descrições aqui a respeito de Jesus. Você tem todo o direito disso, por causa do livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós. Agora, você só não pode fugir das consequências disso. Aí não tem jeito. Fugir das consequências de descrer de Jesus, de rejeitar Jesus, de virar as costas para Jesus, aí não tem como fugir das consequências, tá? Eu espero que você tenha entendido uma breve descrição de quem é Jesus, o Jesus Salvador, da grandeza desse ser chamado Jesus, tá? É muito mais do que eu falei aqui, do que eu disse aqui, porque isso aqui é um breve resumo, tá? É uma descrição muito sucinta do que a Bíblia fala a respeito dele. Se você pegar um dicionário, alguma coisa assim, e para pesquisar melhor sobre quem é Jesus, você vai descobrir infinitamente mais. Mas eu espero que isso aqui sirva para você adorar mais a Jesus ainda, se você é aquela pessoa que já o serve e o adora.
e que sirva para você dobrar sua vida diante do Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele e servi-lo todos os dias da sua vida, se você ainda não o fez, tá? Se você não fez isso ainda, faça isso agora, tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus.